Gás. E a gente começa falando de política. Por quê? Lula enfrenta a primeira crise interministerial. O presidente terá que ser árbitro, de uma queda de braço entre os ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente. A Petrobras afirmou hoje que vai recorrer do indeferimento do IBAMA sobre um licenciamento ambiental de um poço de petróleo na foz do rio Amazonas. O IBAMA negou essa licença para a estatal, sobretudo porque a empresa não teria apresentado garantias para preservar a fauna do local. Eduardo Costa, uma queda de braço interna ali, então, entre o meio ambiente e Minas e Energia. Bom dia. Bom dia para todo mundo, um abraço, boa sexta. Ô Júnior, vou dar uma pequena volta aqui para chegar. Vai. Esse quebra-pau no Palácio do Planalto mostra o nível do atraso no Brasil. Número 1, o IBGE está noticiando que o primeiro trimestre desse ano, em relação aos outros, é aquele que tem o menor índice de desemprego desde 2015, 8,8. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que a maioria esmagadora dos empregos foram criados na economia informal e no trabalho doméstico, a retomada pós-pandemia. Emprego qualificado, não. Número 2, a China foi anunciada semana passada como o país maior exportador de carros do mundo. E a China já está envolvida nos processos de produção do carro elétrico há uns 10 anos. Então, a China está enxergando 2030 para vender carro elétrico para o mundo. E o Brasil está querendo explodir a Amazônia para produzir petróleo. O que eu vou dizer pode ser um mero palpitômetro de um cara que não é especialista. Mas o sentimento cidadão que eu tenho, que lê, que ouve e que enxerga a notícia, é que o petróleo está com os dias contados. E nós estamos insistindo em explodir a Amazônia, as águas do Amazonas, num estrago incalculável do meio ambiente, do ecossistema, para produzir petróleo. Nessa aí eu tô contra o Mineiro, Alexandre. Nessa aí eu tô com a Marina. E que o Randolfo vai brigar lá do outro lado, azar dele. E o homem tá brigando mesmo. Tá brigando, ficou bravo. Tá tentando se cacifar aí a cargos maiores também, Mas esse é outro assunto. Mauro Camargo, te dando bom dia, te perguntando e tentando entender todo esse processo dessa primeira briga lá entre ministérios. O Eduardo ficou do lado de Minas de Meio Ambiente, Eduardo? Meio Ambiente. E você, Mauro, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Bom, não há dúvidas que todo e qualquer governo, ainda mais um governo de coalizão como o do presidente Lula, gerará conflitos entre seus membros. Conflitos se solucionam com política e à luz da lei. A grande questão é essa. O teste que a Petrobras quer fazer ainda não é exploração, é para ver a viabilidade de exploração. Está a 500 quilômetros da foz do rio. Então não é tão coladinho no rio esse não. Está a 175 quilômetros da nossa costa, E já é explorado pela Guiana, nosso vizinho, na mesma região. Ou seja, já tem exploração de lá. Agora, o que não quer dizer que temos que ser negligentes em relação ao que diz o IBAMA. É hora de se fazer política. E essa é a vantagem do presidente Lula, que sempre soube fazer política quando tem cenários adversos pela frente. Agora é hora de mostrar a habilidade e por que mereceu ser presidente da República. Lucas Ragazzi, presidente, então, segundo o Malco, vai ser o juiz dessa partida aí. Como é que fica isso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior, Eduardo, Malco, bom dia aos nossos ouvintes. Pelo histórico do Lula, inclusive envolvendo uma briga da Marina Silva com a ex-presidente Dilma Rousseff, lá no final dos anos 2000, na construção de Belo Monte, eu acho que ele vai ficar ali com a Petrobras e com o ministro Alexandre Silveira. É o histórico do presidente Lula muito por conta de Belo Monte, Ele acabou atropelando a Marina na época, a Marina ficou com raiva, saiu do governo, aquela confusão toda. Hoje, eu tendo a concordar mais com o Malco e com o Ministério de Minas e Energia também. É lógico que a gente tem que respeitar ali a preservação, toda a questão técnica, a gente tem que pensar muito nisso, que o Eduardo falou muito bem, sobre novas fontes ali de energia, a gente fica muito focado na questão de petróleo e tudo, mas nós temos que resolver questões do dia a dia hoje, A gente também não pode ir postergando algumas questões, a gente precisa movimentar a economia, precisa criar emprego, a gente precisa explorar o que tem aqui para ser explorado com responsabilidade e com técnica.
Então, pelo que eu estava lendo, o que os técnicos lá no Amapá, da Petrobras, estavam colocando, não é muito diferente de uma operação que já acontece, por exemplo, na costa do Piauí, na costa do próprio Rio de Janeiro. Seria uma operação que fica bem distante, como disse o Malco, da Foz. Então, não vejo razão, inclusive, não quero acusar nem nada, mas me parece que existe ali um resquício de briga interna política entre o Randolph e a ministra Marina Silva. Eu acho que isso pode estar influenciando. Acho que é uma possibilidade. Os dois eram rivais dentro do Partido Rede e Sustentabilidade. Cada um liderava um grupo interno, disputaram uma eleição recentemente. O Randolph acabou levando a melhor na eleição interna, mas essa semana anunciou a desfiliação por conta dessa questão aí do IBAMA. Então, vamos acompanhar de perto. Espero que não seja isso. Espero que seja mesmo uma questão mais técnica, uma questão de proteção ambiental 100%, que é uma bandeira que poucas lideranças defendem, infelizmente. Eu acho que não entrou para o debate público ainda necessidade de um debate sério sobre a preservação do meio ambiente, sobre fontes renováveis, mas eu acho que a gente tem que passar também pela discussão ali equilibrada entre produção de emprego, entre exploração para a gente crescer o país, ainda mais num contexto pós-pandemia, ao mesmo tempo com responsabilidade ambiental, Júnior. Só para empatar o jogo, então, eu tô muito com o Eduardo nessa aqui. Enquanto que a gente tá discutindo petróleo, o mundo inteiro tá pensando lá na frente, eu fico um pouco preocupado. Quando o mundo inteiro tá falando em inteligência artificial, a gente tá falando em furar o chão para pegar petróleo. E para se produzir carro elétrico, você precisa de energia elétrica, certo? Certo. E energia elétrica limpa, hoje se produz com vento e com... água. E com... Não, limpa. E com vento e com sol. Sol mas tem água também lá nas e o tanto que nós temos. E tanto que nós temos. Essas questões é igual mineração aqui em Minas Gerais. Não pode fazer mineração de qualquer jeito, sem licença, vai atropelando tudo. Tem que ser uma responsabilidade, uma mineração, um processo responsável, respeitando todos os critérios e tudo. Não é igual a Vale fez aqui em Brumadinho e fazia em Mariana, inventando laudo, inventando número para conseguir autorização. Não, tem que ser responsável, porque a mineração, assim como o petróleo ainda, são muito necessários. Pois é, mas... Oi, diga mal. Perfeito, Lucas, essa análise. E é importante, não podemos só colocar Marina Silva, a ministra, na cabeça dessa briga. Ela é também uma briga do IBAMA, ou seja, os cargos técnicos do governo exigindo que se cumpra partes do que é o processo de licenciamento. Então tem que também se respeitar cada uma das lideranças, no sentido da execução de políticas públicas, valorizando os técnicos que estão lá analisando e exigindo, então, da Petrobras que cumpra os requisitos mínimos para a exploração da área. Eu acho que o problema todo é que se a gente estivesse discutindo isso, que é o petróleo de agora, mas pensando no futuro, estava tudo certo. O problema é que a gente está esquecendo do futuro, né? Mas vamos